Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Rapaziada, a aula de hoje a gente vai fazer a questão 03 da Escola Naval, prova azul, tá? No ano de 2021. Questão bem interessante sobre hidroestática. Questão bem nada de muito profundo, ou seja, dá para você acertar a questão de boa, ok, rapaziada? Então, lembrando aos senhores, para vocês não esquecerem, somos 700, vamos passar de 1000 e vocês são fundamental para que isso aconteça. Então, vamos lá? Dá like, se inscreve, compartilha o nosso vídeo, rapaziada. Vamos lá? Lembrando, assim que a gente lê a questão, tu dá uma paradinha aí no vídeo, tenta resolver a questão e aí assiste a nossa resolução. Tranquilão, rapaziada? Então vamos lá? A questão ela vai aparecer magicamente na sua tela. Então vamos lá. Questão na tela. Questão 03, Escola Naval 2021, prova azul. Uma prancha de surf de 1 metro quadrado de área e 10 centímetros de altura flutua na água com uma parte submersa de altura igual a 2 centímetros. Considerando a prancha como um paralelepípedo retangular, calcule a altura da parte submersa da prancha em centímetros quando um surfista de 70 kg está sobre ela e assinale a opção correta, sabendo que a situação descrita ocorre em águas paradas e a prancha permanece sempre na horizontal. Dados: densidade da água 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Leu a questão, meu amigo? Vamos lá? Vamos juntos? Vamos resolver? Questão bem tranquila, certo? Então vamos lá. Aqui ele está dando alguns dados sobre a questão. Ele fala que esse paralelepípedo tem a área de 1 metro quadrado, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora, tá bom? Então a área ela é igual a 1 metro quadrado. Além da área, ele está dando também a altura H desse paralelepípedo. Aqui é mais ou menos um desenho bem simples para te mostrar, né? Um paralelepípedo, ou seja, a altura 10 centímetros, só que ele fala algo bem interessante para a gente. Ele diz que inicialmente, quando você tem a prancha vazia, tá, sobre a água, ele fala que apenas 2 centímetros, tá? 2 centímetros da prancha permanece submersa, ou seja, dentro da água. Então, olha que interessante. A gente vai resolver essa questão em 2 etapas. A primeira etapa é com a prancha vazia. Com a prancha vazia, a gente sabe que essa altura H da parte que está imersa, ou seja, professor, o que é imersa? Dentro da água. A gente sabe que essa alturazinha aqui, H, ela vale quanto? Vou chamar isso aqui de H2, tá? Perdão, chamar de H1. Esse H1 vale quanto? 2 centímetros. Ele deu na questão. Tudo bem? Professor, mas por que isso é importante? Você vai ver por que é importante saber disso. Só que, inicialmente, essa altura que a gente chamou de H1 de 2 centímetros, olha que interessante, ela está em centímetro. A gente tem que passar para metro. Tranquilo? Ora, como é que a gente faz isso? A gente divide por 100. Dividir por 100, meu querido, é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 2 metros. Então, passamos de centímetro para metros. Tranquilo até aí? Ok. Passamos aqui de centímetros para metro. Agora a gente vai analisar quais são as forças que atuam sobre a prancha quando ela está na água e a prancha vazia, ou seja, sem ninguém em cima da prancha. Ora, pensa comigo, se a prancha ela está boiando aqui sobre a água, tá? Não sobe nem desce, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o que significa isso? Significa que a força que atua puxando a prancha na vertical para baixo tem que ser igual à força que atua sobre a prancha na vertical e para cima. Ora, pensa comigo. Quem é que puxa a prancha na vertical e para baixo? A força peso. A força peso é a força que a Terra exerce sobre os corpos. Como é que você calcula a força peso? Massa vezes gravidade. Tudo bem? Tá? Então, escrever aqui, tá? Força peso, você calcula através da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local. Tudo bem? Tá, professor, tem a força peso para baixo. E aí, tem mais alguma força agindo? Tem sim. Se a prancha está em equilíbrio, tem a força peso na vertical e para baixo, tem que ter uma força de mesma intensidade que a peso, tá? Na mesma direção em sentido contrário. E quem é essa força? Ora, todo o corpo imerso em um líquido, tá? Ou parte dele imersa,
ele recebe deste líquido uma força na vertical e para cima. O nome da força que o líquido exerce sobre o corpo que está nele totalmente imerso ou parcialmente imerso é empuxo. Tudo bem? Essa força de empuxo. Então, olha que interessante. Empuxo na vertical para cima, peso na vertical para baixo, elas estão se equilibrando. Ou seja, elas possuem... Tudo bem? E aí, como é que a gente procede agora? Ora, meu querido, se tu tem o peso para baixo, empuxo para cima, o corpo nem sobe nem desce, está em equilíbrio. Quem é maior? E aí? O empuxo ou o peso? Fala aí pro professor Lacerda, quem é maior? Elas são iguais, tá certo, tá? São iguais. Então, a gente pode afirmar que o empuxo ele é igual ao peso da prancha. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui PP, ou seja, peso da prancha. E aqui, o empuxo que atua sobre a prancha, tá? Vocês vão entender por que a gente está fazendo isso. Ok? Então, vamos lá. Continuando, eu sei que o empuxo sobre a prancha é igual ao peso da prancha. Tranquilo? Ora, mas como é que a gente calcula o empuxo que atua sobre um corpo? Olha que interessante. O empuxo, rapaziada, que atua sobre a prancha, esse empuxo, ele é igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade local. Ok? Então, o empuxo é densidade, volume, gravidade. Tranquilo, né? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, tá bom? Vamos lá. Esse empuxo, o empuxo sobre a prancha tem que ser igual a densidade do líquido. Ora, quem é esse líquido? Esse líquido é a água e ele deu a densidade da água pra gente. Ora, a densidade da água vale 10 elevado a 3. Tranquilo? Tá? Então, a densidade da água vale 10 elevado a 3. Vamos substituir. Então, aqui, 10 elevado a 3 vezes o volume, pessoal. Olha só. O volume do líquido deslocado corresponde ao seguinte. A área da prancha a gente tem, essa área aqui, né? A área que está em contato com a água a gente tem. Quanto é que vale essa área? Na questão ele falou, vale 1 metro quadrado. E a gente tem essa altura H1. Então, o volume do líquido deslocado, que a gente chamou de VL, é igual a essa altura H de 2 centímetros. Que está em metros, tá? 2 vezes 10 é 2 metros, vezes a área. Lembra lá? Tá lembrado que o volume ele é a área vezes a altura. Então, nesse caso, esse volume aqui, vamos só para vocês, fazer um destaque aqui. Esse volume do líquido deslocado, ele é igual à altura H1 vezes a área. Ok, rapaziada? Então vamos lá, substituindo. H1 tu sabe. Vou colocar aqui entre parênteses, tá bom? O H1, ele vale 2 vezes 10 a menos 2. Tá? E a área vale 1 metro quadrado. Isso vezes a gravidade, que vale 10. Tranquilo, né? Bem tranquilo. E agora vamos ver quanto é que vai dar o empuxo. O empuxo vai ser igual... Ora, vem comigo. Eu tenho 10 ao cubo. Aqui você tem 10 a 1. Tudo bem? A gente não se escreve mais aqui, você tem 1 no expoente. Aí, ou seja, 10 ao cubo com 10 a 1 vai dar 10 à quarta. 10 à quarta potência. E aqui você tem 10 a menos 2. Ora, você faz o quê? Você repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. Concorda comigo? Então, 4 menos 2, resumindo, fazendo mais passo a passo, você vai ter isso aqui. 10 elevado a 4 vezes 2 vezes 10 a menos 2, tá? Repito a base, somos expoentes. Então, o empuxo vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 2 newtons. Tudo bem? Mas, professor, calma aí, professor Lacerda. Para que a gente calculou o empuxo? Qual a necessidade disso? Rapaziada, a necessidade disso, olha por quê. A gente sabe que o empuxo sobre a prancha é igual ao peso da prancha. Concorda comigo? E se eu tenho o peso, ora, se você tem o peso e tem a gravidade, você pode calcular a massa. Tudo bem? Então, olha como é que fica bem tranquilo. O peso da prancha é igual à massa da prancha
vezes a gravidade. Agora vem comigo, vem junto. O peso da prancha tu tem. Aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 2, isso é 200. Então, 200 tem que ser igual à massa da prancha, que a gente não sabe por enquanto, tá? A massa da prancha, a gravidade que vale 10. Ora, tranquilão. Passo 10 para cá dividindo. Concorda comigo? Ou corto o zero, né? Pronto, achamos a massa da prancha. A massa da prancha equivale a 20 quilogramas, tá? Então, a massa da prancha é igual a 20 quilogramas. Tá, professor, mas e aí? Ele quer, pessoal, olha só o que ele quer na questão. Na questão, ele quer saber qual vai ser a altura da prancha que vai estar submersa quando você colocar o surfista aqui em cima. Ora, que vai ser a nossa segunda etapa. Então, quando o surfista estiver aqui em cima, imagina aqui o surfista, tá? Imagina, que tal o surfista? Ora, quando o surfista estiver na prancha, ela vai estar em equilíbrio, ok? Só que a massa total não vai ser só a massa da prancha. A massa total vai ser a massa da prancha mais a massa de quem? A massa desse cara aqui, ó. A massa do surfista. Tranquilo? E aí, a resolução vai ser muito parecida com o que a gente fez até aqui. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer o seguinte, o empuxo que vai atuar agora nesse novo sistema prancha mais surfista, a gente vai fazer o seguinte, o empuxo sobre a prancha com o surfista vai ser igual ao peso, tá, da prancha mais o surfista. Concorda comigo? Ora, como é que a gente vai calcular esse empuxo aqui? Esse empuxo, ora, tu já sabe, é a densidade do líquido, ok? Vezes o volume do líquido deslocado. Olha só, o volume do líquido deslocado agora, pessoal, vai ser o seguinte. Vamos lá. O volume do líquido deslocado vai ser a área, que você já sabe, não muda a área da prancha, tá? Mas o novo valor de altura. Quando o surfista subir sobre a prancha, ela vai descer mais um pouquinho. Então, a altura não vai ser mais de 2 centímetros, lembra? Vai ser diferente. Essa altura a gente vai chamar de H2, ok? Empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. E isso tem que ser igual ao peso do surfista mais o peso da prancha, ou peso da prancha mais o peso do surfista, como você preferir, tá? Ou seja, vai ser no caso a massa da prancha mais a massa do surfista, tá? Aceleração da gravidade, tá ok? Tranquilo. Porque como fica mg, a gente pode colocar o g em evidência, tranquilo? Agora, olha que interessante, só para lembrar que esse cara aqui, ó, quem é esse carinha aqui, professor? Olha, esse carinha aqui é o volume do... de velhinha porque é diferente do outro, tá? E aí, vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, tu já pode ver que a gente pode facilmente fazer isso aqui, ó. Cortar a gravidade. Concorda comigo? Ok. Agora, vamos substituir. Quanto equivale a densidade do líquido? O líquido não muda, é a água. A densidade da água é 10 elevado a 3, ok? Vezes a área, a gente sabe que vale 1, ok? Então, lembra lá, a área vale 1. Aqui fica 1 vezes H2, tá? Igual... Ora, a massa da prancha a gente calculou, tá lembrado? A massa da prancha vale 20 kg. A massa do surfista, mais 70 kg, tá? Ora, pessoal, olha que interessante. 1 vezes H1, perdão, 1 vezes H2 vai ser H2. Então, H2, 20 mais 70. Quanto que dá? Isso vai dar 90. Concorda? Então, eu vou ter aqui 90. E aí, olha que interessante. Esse carinha aqui, que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar 90 dividido por 10 ao cubo. Ok? Ou, se você preferir, né? Professor, eu posso escrever 9 vezes 10 a 1? Pode. Fica 9 vezes 10 elevado a 1 dividido por 10 ao cubo. Ora, divisão de potência de mesma base, repete a base, tá? Que é o 10, subtrai os expoentes, aí vai ficar 1 menos 3. 1 menos 3, quanto que dá? Então você vai ter que H2, tá? É igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá bom? Ora, em centímetro, isso aqui fica como em centímetro? Em centímetro, você tem que H2
vai ser igual a 9 centímetros. Tudo bem? Professor, como é que você transformou para centímetro? É só você multiplicar aqui por 100, meu querido. Multiplica por 100 e acabou. Esquece. Tranquilo? Então, o valor da altura H2 que ele pede vai ser de... Agora, observa aí. Vê se tem essa opção. Tem? Vê aí lá na nossa questão. Volta lá rapidinho. Letra E. Ok? Obrigado. Até a próxima gravação, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.